Olá pessoal, tudo jóia, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? E os estudos, como é que estão indo? Tudo tranquilo? Então tá jóia. Pessoal, retomando então os nossos conteúdos, o último encontro vimos ligação iônica, ok? Agora a gente vai trabalhar com uma outra ligação, uma outra interação entre átomos, tá? Essa outra ligação é chamada ligação covalente, tá? Ou também ligação molecular. Então, conforme a gente vai avançando aqui, eu vou sempre fazendo um paralelo com a ligação iônica para a gente comparar, ok? Então vamos retomar a primeira iônica. Quando ocorre uma ligação iônica? A ligação iônica ocorre entre um metal e um não metal. O metal é aquele que doa elétron, vira cátion. O não metal é aquele que recebe elétron e vira ânion, ok? Então, ligação iônica, metal com não metal. Ligação covalente que a gente está vendo agora ocorre entre não metais, tá? Nós já vimos que os não metais apresentam 5, 6 ou 7 elétrons de valência, enquanto os metais apresentam 1, 2 ou 3 elétrons de valência, tá? Lá na ligação iônica. A ligação covalente também vai aparecer a família 14, a família do carbono. Na ligação iônica também faz, tá? Mas na covalente ela aparece muito mais. Então aqui você vai ter os elementos que têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, que são os não metais. Tá? Você já viu que a tendência de um não metal é receber elétron. Tá? Então, esse não metal teria a tendência de formar ânion. Mas como é que eu vou pegar dois ânions, dois átomos com cargas negativas e interagir? Complicado, tá? Então, o mecanismo vai ser outro, tá? A gente não vai pensar em cargas igual na ligação iônica. A gente vai pensar agora quantos elétrons faltam para 8, tá? A gente já vai ver a diferença. Uma outra ocorrência da ligação covalente também é entre o hidrogênio e o ametal. Então, cuidado que o hidrogênio ele pode fazer ligação iônica ou ligação covalente. Hidrogênio com metal, ligação iônica. Hidrogênio com não metal, ligação covalente. Característica. Lá na ligação iônica, a característica era o cátion transferir elétron para o ânion, o metal transferir elétron para o não metal. Na ligação covalente, como eu vou ter átomos com tendências iguais, os dois querem receber, então aqui eles vão compartilhar os elétrons. Então, um átomo entra com um elétron, o outro átomo entra com um outro elétron e aí forma o par. E esse par eletrônico pertence aos dois elementos ao mesmo tempo. Tá? Esse compartilhamento do par eletrônico é o que caracteriza uma molécula. Tá? O que é uma molécula? Uma espécie que tem fórmula bem definida. A gente já vai ver exemplos. Tá? Então olha aqui. Esse átomo, né, vamos chamar ele de vermelhinho. O não metal pega o elétron dele e compartilha com esse azulzinho não metal. E esse outro não metal azulzinho pega o elétron dele e compartilha com o outro não metal vermelhinho. Esses dois elétrons, um de cada átomo, formam o que nós chamamos de nuvem eletrônica ou par compartilhado de elétrons. Tá? Então, esses elétrons que estão aqui entre os dois átomos pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Essa aqui é a característica da ligação covalente, o compartilhamento do par eletrônico. Tá? Força de coesão. Lá na ligação iônica, o que mantinha os átomos ligados era a atração eletrostática, a atração entre cargas opostas. Lembra que era uma atração forte. É difícil separar o composto iônico. Tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Aqui, no composto covalente, a força de coesão é a própria nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica formada pelo par de elétron compartilhado é que vai estabilizar o átomo, estabilizar a molécula. Então olha aqui. Aqui eu tenho um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Esse par eletrônico compartilhado, ligação covalente, agora pertence aos dois átomos.
tanto o hidrogênio como o cloro ficam estáveis com esse compartilhamento do par eletrônico. Tá? Característica da ligação covalente. Estrutura. Lá no composto iônico, a estrutura era a rede cristalina. Lembra? Cátion, iânion, cátion, iânion, cátion, iânion, repetidas vezes. Aqui não. Aqui eu tenho uma molécula. Qual é a diferença entre retículo cristalino e molécula? Retículo cristalino eu tinha um cátion e um ânion. Aqui não. Aqui eu tenho o elemento, o átomo neutro, sem carga. Tá? E esse par de elétron compartilhado é a ligação química covalente, formando uma molécula. Molécula tem estrutura bem definida. Por exemplo, aqui poderia ser HCl. HCl eu consigo pegar sozinho. Tá? Eu consigo pegar uma molécula de HCl. Eu não consigo pegar uma molécula de NaCl, que é o sal, composto iônico. O NaCl não é bem definido. O NaCl é uma repetição de cátion, iânion, cátion, iânion, cátion, iânion. Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-. Por isso que lá na ligação iônica nós chamamos de fórmula mínima, tá? O que repete apenas uma vez, né? Na ligação covalente eu chamo de molécula, não de fórmula mínima. Por quê? Porque está bem definido. Aqui poderia ser um nitrogênio ligado em 3 hidrogênios, seria a molécula de amônia. Aqui é a molécula de água, oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Eu consigo pegar uma única molécula de água. Tá? Aqui poderia ser o gás metano, CH4, um carbono e 4 hidrogênios. Então a molécula sempre tem fórmula muito bem definida. Tá? Então um exemplo aqui, ó, como é que eu formo o gás oxigênio que você respira? Vou pegar 2 átomos de oxigênio, cada um deles tem 6 elétrons de valência, para 8, 2. Então vamos fazer 2 ligações. Aqui, ó, 2 pares de elétrons compartilhados. Tá? Nitrogênio. Como é que eu formo o gás nitrogênio? O nitrogênio tem 5 elétrons, para 8 faltam 3. Então eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. Aqui, ó, 3 pares de elétrons. Tá? É assim que eu vou pensar agora para fazer uma fórmula de um composto covalente. Quantas ligações faltam, quantos elétrons faltam para 8, tá? E aí faz as ligações, ok? Fórmula. Fórmula molecular vai mostrar quais são e quantos são os átomos que formam a molécula. É a fórmula mais usada, tá? O2, N2, I2, H2O, C6H12O6. Tudo isso aqui são fórmulas moleculares, tá? Fórmula eletrônica ou Lewis, a gente já viu também no composto iônico, vai mostrar os elétrons na camada de valência. Tá? Eu peguei como exemplo o CO2. Então como é que eu vou montar a estrutura do gás carbônico, do CO2, dióxido de carbono? Eu vou pegar o carbono, número atômico 6, vou distribuir. Vou olhar a camada de valência do carbono, que tem 4 elétrons, né? Camada de valência, tá? Então, se ele tem 4 elétrons, ele é um não metal. 4, 5, 6 ou 7 elétrons, não metal. Não metal tem a tendência de receber elétrons. Quantos? O que falta para 8, tá? Então, o carbono ele vai receber 4 elétrons, portanto, o carbono vai fazer 4 ligações químicas. Sempre o que falta para 8 vai mostrar para você o número de ligações que ele vai fazer. Então, se o carbono tem que receber 4 elétrons para ficar com 8, ele faz 4 ligações. Oxigênio. Oxigênio tem 6 elétrons de valência, também é um não metal. 6 elétrons de valência para 8, faltam 2 elétrons. Então, o oxigênio vai fazer 2 ligações. Tá? Agora eu vou combinar isso. Tá? Eu vou pegar o carbono, que tem que fazer 4 ligações, aqui, ó, 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio tem que fazer 2 ligações, 6 elétrons na camada de valência. E vou combinar. Como é que eu vou combinar isso? Não é CO2? Então o carbono é o central, quem não repete geralmente é o central, né? E 2 oxigênios ao redor do carbono.
Então, primeiro eu vou estabilizar um oxigênio, depois eu vou pensar no outro, tá? Quantas ligações o O tem que fazer? 2. E o carbono? 4. Então, eu vou fazer uma ligação aqui, mais uma ligação aqui. Pronto, ó, o oxigênio ficou estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está estável ainda. Ele pode fazer mais 2 compartilhamentos com outro oxigênio. Agora, ó, ao redor desse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ao redor do carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ao redor do outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Tá? Para vestibular, você pode representar, né, vai aparecer para você, muito provavelmente, essa representação aqui, tá? Sem circular os elétrons compartilhados, tá? Então tem que pensar assim, ó. O elétron que estiver apenas no elemento, que nem aqui, ó, esse par e esse par, está só ao redor do oxigênio. Então são elétrons não compartilhados. Os elétrons ou pares de elétrons que estiverem entre os dois átomos, entre o carbono e o oxigênio, são os elétrons compartilhados. 2 pares compartilhados. Aqui também. Esses 4 elétrons estão entre o carbono e o oxigênio. Então, 2 pares compartilhados. E esses 4 elétrons pertencem só ao oxigênio. São elétrons não compartilhados. Tá claro? Isso daqui e isso daqui é exatamente a mesma coisa. É que no vestibular geralmente não circula o par de elétron compartilhado, tá? Fórmula estrutural. Cada par de elétron compartilhado eu faço um traço. Então, como o oxigênio e o carbono compartilharam 2 pares, 2 traços. Oxigênio e carbono compartilharam 2 pares, 2 traços. Eu ainda posso representar desse jeito aqui, ó. Lembra que esse oxigênio aqui ficou com 2 pares de elétrons não compartilhados. E esse também. Então eu posso representar aqui, ó, os 2 pares não compartilhados do oxigênio e mais 2 pares de elétrons não compartilhados desse outro oxigênio. E a fórmula molecular foi a primeira que eu mostrei, né? Ok? Tranquilo? Eu coloquei aqui a tabela, as famílias, para a gente relembrar. Ó. Hidrogênio vai fazer uma ligação só, porque tem um elétron só, compartilha apenas um. Flúor tem 7 elétrons de valência, família dos halogênios, tá? 7 elétrons de valência. Tem 7 elétrons, faz uma ligação só para 8. Calcogênios tem 6 elétrons de valência, 6 elétrons. Para 8 vai fazer 2 ligações. Pode ser 2 simples ou uma dupla. A gente vai ver depois a diferença, tá? Que foi o que aconteceu aqui com o oxigênio, né? Uma dupla. Família 15 tem 5 elétrons de valência, ó, 5 elétrons. Para 8, 3, faz 3 ligações. Pode ser 3 simples, uma simples e uma dupla ou uma tripla, tá? E a família 14 tem 4 elétrons de valência, 4 elétrons de valência. Para 8, faz 4 ligações. Pode ser 4 simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas, que foi o que o carbono fez com o CO2, uma simples e uma tripla. Tá? Aplicação disso, ó, hidrogênio e cloro, 1 elétron, 7 elétrons. Eu vou compartilhar esse par. Eu não, né? Os átomos. Olha lá. HCl compartilha um par de elétrons. Ok? OF2. O flúor tem 7, precisa de 1. O O tem 6, precisa de 2. É sempre o que falta para 8. Vai fazer uma ligação aqui, vai compartilhar o par. Vai fazer uma ligação aqui, vai compartilhar o outro par. Perceba que ao redor do flúor e ao redor do oxigênio, sempre 8 elétrons. Estabilizou. Tá? Alguns outros exemplos. O H2 compartilha apenas um par. O O2 compartilha 2 pares, porque o oxigênio tem 6 elétrons para 8, 2. Dupla. O N2 tem 5 elétrons para 8, 3. Compartilha 3 pares.
O Cl2, o cloro tem 7 elétrons para 8, 1. Compartilha um par. Tá? Já vimos isso, mas vamos relembrar. O berílio é uma exceção da regra do octeto. O berílio tem 2 elétrons de valência e se estabiliza com 4. Então o berílio vai fazer ligação covalente. Tá? Vai interagir aqui com o cloro. Ó. O cloro tem 7, o berílio tem 2. Falta 1 para o cloro. Faz uma ligação, um compartilhamento, mais um compartilhamento aqui. Ao redor do cloro, 8 elétrons, ao redor do berílio, 4. Então o berílio está estável. É uma exceção da regra do octeto. Fórmula estrutural. Um traço. Se você quiser, você pode representar os elétrons isolados. Tá? E a outra exceção da regra do octeto é o boro. O boro tem 3 elétrons de valência, se estabiliza com meia dúzia. Então ele também faz 3 ligações covalentes normais, né, simples, tá? E ao redor dele vai ter 6 elétrons. Tá? Então ele fez 3 ligações covalentes, estabilizou com meia dúzia, e cada flúor ficou com 8. Tá? Então, as ligações. Se eu quiser representar o par de elétron isolado, é só colocar o tracinho aqui em cima. Propriedades de compostos covalentes não é tão bem definidos igual ao composto iônico, tá? Composto iônico é mais característico. Mas enfim, dá para a gente falar alguma coisa. Os compostos, as propriedades dos compostos covalentes dependem do peso, da massa do composto, da diferença de eletronegatividade entre os compostos ligados, da geometria espacial que a gente vai ver depois e vários outros fatores. Geralmente, eles são gasosos ou líquidos à temperatura ambiente. Tá? Geralmente são solúveis na água. Tá? Geralmente. Quando sofrem ionização em solução aquosa e eles geram íons livres, a gente vai ver isso lá em ácidos. Quando geram íons livres, conduzem corrente elétrica. Quando não geram íons livres, não conduzem. O único exemplo aqui de composto covalente que vai conduzir corrente elétrica são os ácidos. Tá? E quando dissolvidos na água que não geram íons livres, não conduzem corrente. Tá? Pode aparecer para você ainda alguns exercícios que vão diferenciar a ligação π da ligação sigma. Cara, é muito simples. O que é uma ligação π? É quando a ligação entre os dois átomos for simples. Eu chamo de π. Desculpa, de sigma. Sigma, ligação simples. O que é uma ligação π? É uma ligação que tem uma dupla ou uma tripla. Então vou pensar assim, ó. Se a ligação entre os dois átomos for dupla, uma ligação será sigma e a outra será π. Se a ligação entre dois átomos for tripla, eu vou ter uma ligação sigma e 2 ligações π. Tá? Então aqui, ó, simples, sigma. Simples, sigma. Tripla, uma sigma e 2 π. Ok? É isso aí. Pessoal, com isso encerramos a primeira parte de ligação covalente. Tá? Já dá para você resolver as tarefas. Ok? O conteúdo por enquanto é esse. A gente vai ver depois um caso específico da ligação covalente, chamada ligação covalente dativa, mas será o próximo encontro. Ok? Muito obrigado pela atenção. Bons estudos para vocês. Fique com Deus. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.